Mais forte. Acho que quando eu perguntei, depois eu vou perguntar para todo mundo responder. Onde era que Jesus estava no Evangelho? No deserto. Certo? Então, nós começamos a quaresma no deserto. E a quaresma é esse tempo do deserto. Porém, o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender que o deserto não é o nosso lugar. O deserto não é para nós. Você, eu, nós não fomos criados para o deserto. O deserto é o tempo que precisamos percorrer. E nesse deserto precisamos passar por toda a purificação e provação na qual nós precisamos passar. Mas não é o deserto. Nós fomos criados para o céu. Onde é que Jesus está no Evangelho de hoje? No alto? Mas quando eu não perguntei, onde é que Jesus está no Evangelho de hoje? Onde é que ele estava no domingo passado? Onde é que ele está hoje? Pronto. É o seu lugar. O céu. O deserto é o momento em que nós precisamos passar, viver a purificação, mas o nosso lugar é no céu. A nossa meta é o céu. Nós não fomos criados para o deserto. O deserto é somente o tempo da purificação. É o tempo em que eu falava no domingo passado, em que nós iremos nos encontrar conosco mesmos e claro, com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso lembrar que a transfiguração é a antecipação daquilo da qual todos nós fomos chamados a viver e somos chamados a caminhar rumo ao céu. No livro do Apocalipse, quando o João vê uma grande multidão, João então pergunta para o cordeiro, olha, quem são essas pessoas? Então o cordeiro vai dizer, mas tu não sabe quem são? Não sei quem é. E aí então Jesus vai responder, estes são aqueles que passaram pela grande tribulação e que alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro. É o deserto. A grande tribulação, alvejar nossas vestes no sangue do cordeiro. Tudo isso é algo necessário e para isso a quaresma nos ajuda a vivermos esse tempo de purificação, esse tempo de mudança na nossa vida. Nós vamos ver, por exemplo, uma grande purificação na primeira leitura de hoje. Abraão, com quase 100 anos, Deus diz, eu te darei uma descendência. Passou-se ano e nada. Mas, mais de 100 anos, Deus deu o seu filho. E aí então, quando o seu filho nasce, já está jovem, Jesus vai dizer, agora pega o teu filho, sobe ao monte e sacrifica para mim, a mim. Olha, quantas ofertas nós precisamos fazer. Você já pensou, nessa quaresma, qual é o Isaac que você traz no seu coração? Qual é o Isaac que você precisa ofertar a Deus? Às vezes o Isaac que você precisa ofertar às vezes é um vício,
Às vezes é algo que você ama muito. E preste atenção. Às vezes o Isaac que você precisa entregar nas mãos de Deus é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é seu neto. É o Isaac que você precisa apresentar ao Senhor. É o abandono da infidelidade, é o abandono da inconstância. É o Isaac que Deus quer que você oferte. Por que, meus irmãos? Por que precisamos apresentar o Isaac da nossa vida? Porque o Isaac é aquilo que nós mais nos apegamos e que às vezes esse apego nos impede de amar a Deus totalmente. Eu já falei isso, falei tantas e tantas vezes, que nós muitas vezes dizemos assim: não, eu vou amar o meu irmão, porque amando o meu irmão eu vou amar a Deus. Vai não. Porque quando eu amo o meu irmão pelo meu irmão, eu vou descobrir que ele é fraco, e na primeira fraqueza eu abandono ele. Eu vou descobrir que ele é infiel, e que na primeira infidelidade eu vou deixar. Eu vou descobrir que ele tem limites, e na primeira fraqueza, no primeiro limite dele, eu vou deixar. Porque quando eu quero amar o irmão pelo irmão, quando eu vou amar o irmão pelo irmão, eu vou amar com amor humano, e esse amor não tem sustento. Mas quando eu busco amar primeiro a Deus, então eu vou amar como Deus ama. E como é que Deus ama? É um amor gratuito, um amor fiel, um amor eterno, e um amor que não busca seu próprio interesse e que não busca pagamento. Aí sim eu vou amar o meu irmão com as suas fraquezas, com as suas limitações. Aí sim, quando aquele irmão me decepcionar, eu não vou abandoná-lo, porque Cristo não me abandona. Aí então, quando eu me decepcionar com meu irmão, eu não vou abandoná-lo. Por quê? Porque Deus se decepciona comigo e não me larga. Quando eu quero, eu busco o amor a Deus, eu saio do deserto e subo para o monte da transfiguração, para o monte Tabor, para o monte em que Deus quer transformar a minha vida, quer transformar o meu coração, quer mudar tudo em mim. E a Quaresma é esse tempo de mudança, de conversão, de transformação. Tem um grande momento dessa passagem de hoje, que para mim é o momento mais forte, quando Isaac, Abraão, os seus empregados começam a subir o monte, e Abraão diz para os seus empregados ficarem, e logo que eles começam a subir, o filho Isaac diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê a oferta? Cadê a oferta? E Abraão sabia que a oferta era Isaac. Mas qual é a resposta de Abraão ao seu filho? Deus proverá. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, diante de uma situação, nós desacreditamos na providência de Deus? Quantas e quantas vezes, diante de uma dificuldade, nós desconfiamos da providência de Deus, da ação de Deus, e logo caímos em desespero? Um exemplo: antigamente uma mulher tinha 14, eu conheci uma que teve 23 meninos, não morreu nenhum. Mas o que é que nós dizemos hoje? Não, padre, é só um menino, porque o negócio está difícil. Hoje está difícil? Hoje está difícil? Meu irmão, deixa eu lhe dizer que antigamente não tinha Bolsa Família,
que antigamente não tinha esse horror de casa de empréstimo, que antigamente para se criar o filho era quebrando o coco, e nenhum morreu de fome. Nenhum. Você conhece alguém que morreu de fome? Sabe por quê? Porque Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser providência. Mas nós desconfiamos da providência. Abraão poderia dizer: não, meu filho, pelo amor de Deus, não sobe. Não, porque ele quer que eu te sacrifique. Se coloque no lugar de Abraão e imagine o que é que você ia responder para ele. Mas Abraão não desacredita. Ele confia e diz: meu filho, Deus proverá. Como Deus proveu. Como Deus proveu. Deus não deixou que Isaac fosse sacrificado. Deus interveio nesse momento e Deus providenciou. Na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Eu não sei qual é o momento da oferta, do sacrifício que você está, mas é preciso que você lembre: Deus continua sendo Deus. Deus não deixou e não vai deixar de ser Deus. Então, acreditemos, confiemos na providência de Deus. Deus vai providenciar, Deus vai agir. Ele nunca deixou de agir e jamais deixará, continuará agindo. Não percamos a fé, não percamos a confiança, porque no deserto é deserto. Muitas vezes nós vamos olhar para um lado e para o outro e não vamos ver solução, e não vamos ver resposta, ouvir resposta, ter resposta, muitas vezes. Mas isso, mesmo que isso aconteça, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos perder a fé. Aí, meus irmãos, é o momento de mantermos a fé. Aí é o momento de dizer: Senhor, eu creio, de rezar o Salmo 22, não somente porque é o salmo mais conhecido, mas dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, por isso mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, Senhor, mesmo que as águas queiram me afogar, Senhor, mesmo que tudo esteja pegando fogo, Tu continuas sendo o meu bom pastor. Tu continuas sendo Deus, Tu continuas sendo providência, a providência na minha vida, Tu continuas sendo Deus. O que Tu és na minha vida? Então confiemos. Esse tempo da quaresma é esse tempo do favor de Deus, porque o deserto não é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu. E a transfiguração é a ação de Deus na nossa vida, que quer mudar o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas atitudes. Que Deus nos dê esta graça de sermos fiéis até o fim. Até o fim. Até o fim. Se é preciso passar pela grande tribulação, alvejar as vestes do sangue do Cordeiro, pois passemos, sabendo que não estamos só. Só para mim concluir, uma das coisas que mais nos amedronta, principalmente quem está passando por esse momento, vai entender o que eu estou dizendo. Uma das nossas maiores dificuldades é que quando nós passamos por um momento difícil, o primeiro pensamento que vem é que nós estamos só. É que nós estamos só. É que Deus não está ouvindo. É que ninguém me ajuda. É que ninguém me socorre. Mas lembre-se, na hora que vier esse pensamento, você precisa dizer para você mesmo: não, Deus está comigo. As pessoas podem me abandonar, mas Deus não me abandona. As pessoas podem esquecer de mim, mas Deus jamais esquecerá, porque eu estou gravado na palma da sua mão. Então confiemos em Deus, entreguemos nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em